Ninguém faz jornalismo para ganhar prêmio. A gente faz jornalismo porque gosta de jornalismo. Agora, se depois alguém reconhece e dá um prêmio, eu acho que isso é uma coisa que, logicamente, nos enche de orgulho. Você sabe que eu não te apresentei ainda, vou te apresentar, tá? Mas eu tinha falado que a gente ia falar com um dos homens mais cultos da TV brasileira e eu acho isso mesmo. Agora, a voz é a mais linda. A voz não vem não, que é a mais linda da TV brasileira. Muito obrigado, muito grato. Uma honra estar do seu lado. Querida, olha, eu vou apresentar Heródoto Barbeiro. Olha, mestre em História, foi professor da USP durante 25 anos, fez Direito e só por fim fez jornalismo. Apresentador, corintiano, sorridente e, volto a falar, um grande comunicador e uma das vozes mais lindas da TV brasileira. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigada por estar participando conosco do Papo com Palestrante, tá? Ok, muito obrigado, eu que agradeço. Olha, eu queria que você começasse a falar um pouquinho sobre a sua infância. Como é que foi a sua infância? Bom, para você ter uma ideia, é o seguinte, eu sou originário de São Paulo. Eu sei. Eu nasci numa região, do bairro Central, no Centro Velho de São Paulo, num local chamado Baixada do Glicério. Eu sei. Que era um bairro, na época que eu nasci, um bairro tranquilo. Hoje não é mais. Hoje, infelizmente, ele passou por uma situação muito diferente, né? Mas eu fui criado lá, eu estudei lá, então eu sou uma pessoa que vivi nesse bairro entre a Moca, o Cambuci e o Brás. E só para você ter uma ideia, isso para mim foi uma grande honra ser dessa região, porque o meu bairro era assim, do lado esquerdo, que é 25 de março, moravam os turcos. Todo mundo era chamado de turco. Era sírio, libanês, era judeu, todo mundo era turco. Do lado direito, moravam os japoneses. Então todo mundo era japonês, chinês, coreano, todo mundo era japonês. Que legal. E o bairro que eu morava era um bairro também que havia várias e várias comunidades negras. Então eu sou originário dessa miscigenação cultural da cidade de São Paulo, que eu acho que é uma das riquezas nossas, né? A gente diz que São Paulo é um cadinho cultural, e é verdade, eu sou fruto desse cadinho cultural. E eu tive então a oportunidade de conviver com essas comunidades e aprender muito com eles. Me sinto extremamente honrado por isso. Que bacana, que bacana. E assim, teus pais eram muito rígidos com você, fazia você estudar, como é que era essa relação? Pois é, para você ter uma ideia, a minha família era uma família de classe média baixa. Meu pai era dono de bar naquela região. E a única forma que meus pais descobriram da gente ter alguma ascensão social era através da escola, do estudo. Então nós fomos assim, eu e meus irmãos, nós fomos assim bastante incentivados pelos meus pais a estudar sempre. Pra você ter uma ideia, quando eu entrei na universidade com 20 anos, eu comecei a dar aula no colégio lá da Baixada do Glicério. Foi o meu primeiro emprego, como professor de inglês, por incrível que pareça, porque também estudava inglês, né? E eu obtive uma autorização para dar aula de inglês, você imagine, na época era o curso fundamental. Que legal. Então, a partir daí, comecei com carreira de professor. Você tem uma ideia? Eu dei aula há uns 25 anos. Sim. Eu deixei de ser professor e virei jornalista porque eu tinha 42 anos de idade. Por aí você veja que eu sou muito mais velho do que como jornalista, quer dizer, passei por 25 anos de história. Então eu dei aulas no cursinho, dei aulas no Objetivo, dei aula na USP, como você se lembrou aí, dei 12 anos de aula na USP, dei aula no Pueridomus, enfim. Eu vivi da aula, até que passou pela minha frente um negócio chamado jornalismo, pelo qual eu me apaixonei. E aí, então, aos poucos, eu fui deixando de ser professor e fui virando jornalista. Tive a oportunidade de encontrar grandes professores de jornalismo pela frente. Pra você ter uma ideia, eu fui fazer curso de jornalismo. Na época era obrigatório ter diploma. E aí eu fui fazer curso de jornalismo na Casper Libero. E eu, então, fiz vestibular. E quando eu entrei no primeiro ano, a maior parte dos alunos tinham sido meus alunos do cursinho. Olha só, que legal. Eu falei, puxa, que legal que é sentar do lado de cá, jogar papelzinho na cabeça dos outros, entendeu? Não? Ai, que legal. Olha, eu acho que... Então foi uma experiência ótima. Desculpa, pode falar.
Entendeu? Então foi uma experiência interessante essa de ter voltado a estudar. Eu já dava aula, acho que há uns 15 anos, quando entrei na faculdade de jornalismo. Que bacana. Então, eu acho que você teve uma carreira muito diferente, porque começou como professor, e aí passa para jornalista, hoje é apresentador, enfim. Eu queria que você me falasse um pouquinho agora da sua carreira. Como foi essa sua carreira? Pode falar um pouco dos professores e como é como foi essa coisa de jornalismo? Como surgiu? Conta para mim. Olha, ele surgiu por um acaso, para você ter uma ideia. Eu trabalhava no prédio do Objetivo na Avenida Paulista, onde ficava também a TV Gazeta. E lá eu tive a oportunidade de fazer o seguinte: o Objetivo foi a primeira escola do Brasil a ter um sistema fechado de televisão, para aulas pela televisão. Nunca me passou pela cabeça parar de dar aula, nunca me passou pela cabeça ser jornalista. Mas aí o que acontece? Para poder aprender a dar aula na televisão, eu ia lá, eles tinham um estúdio muito grande lá no Objetivo, e eles contrataram um pessoal profissional da antiga TV Record. Sim. Então era gente que tinha experiência de televisão, e eles foram me ensinando. E eu gravei um curso de 30 horas de História do Brasil. Sim. E depois de 30 horas de História do Brasil, eu fiquei mais ou menos descolado nessa história de televisão. Aí o diretor da Gazeta, que era o mesmo prédio, desenvolveu um programa chamado Show de Ensino, que era um programa de notícias comentadas pelos professores. E aí ele me falou: você não quer apresentar esse programa? Era uma quarta-feira à noite. Eu falei: tá bom, eu vou apresentar um programa à noite. Então, como era tudo no mesmo prédio, eu comecei a fazer o programa na TV Gazeta. Aí um dia, não sei o que aconteceu lá, ele veio correndo lá, falou: escuta, eu tô com um problema aí, eu preciso de alguém, o jornalista não veio. Dá pra você fazer uma entrevista pra mim aí? Então eu preciso de uma entrevista. Aí corri lá pra cima e fui fazer uma entrevista. Aí comecei a fazer coisas regulares lá na TV Gazeta. Até que eu fui convidado por um dos diretores da Jovem Pan para fazer comentários no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Eles precisavam de um comentarista de política internacional. Como eu dava aula de história e também de atualidades, então eu passei a ir lá. Eu comecei a ir, nunca tinha entrado num estúdio de rádio na minha vida. Então foi depois que você fez depois eu comecei na TV Gazeta, aí depois eu fui para a Jovem Pan. Aí chego lá na Jovem Pan, eu ouvia de manhã, né? Eu ia trabalhar e ouvia a Jovem Pan, e ouvindo as rádios de manhã. E eu vi aqueles monstros do rádio lá, sabe? Aquele pessoal que eu admirava tanto. Eu falei: caramba, eu vou sentar aí nessa bancada. Bom, você tem uma ideia? No primeiro dia eu sentei na bancada e não abri o bico. É assim mesmo. Ai, que bacana. Eu não abri o bico. Então eu comecei a aprender a fazer ali na Jovem Pan. Foram os meus primeiros mestres na área de jornalismo. Aí passei a estudar jornalismo. Sim. Aí eu eu gostei da história quando comecei a trabalhar e tudo mais, aí precisei fazer a faculdade. E foi muito bom ter feito a faculdade, né? Por exemplo, alguém que você conhece bem aí no mercado, o professor Torquato, sim. Que escreve aquela sessão chamada Porunduba, foi meu professor lá. Ai, que legal. Aliás, vários foram meu professor, pra você ter uma ideia. Na última segunda-feira eu fui convidado para voltar lá no Roda Viva, onde eu passei 2 temporadas. Sim, mas para entrevistar, né? É isso, para entrevistar o Fernando Henrique. Eu chamei ele de professor. Sim. Ele tinha sido meu professor na USP. Olha que legal. Então você veja que uma coisa acabou misturando com a outra, entendeu? Que legal. Você sabe que na apresentação eu falei um monte de coisa, mas não falei uma coisa que você é. E é mesmo, escritor. Porque quem escreve mais de 40 livros... Fala para mim, 40 livros. Olha, você escreveu sobre vários temas: história, mundo corporativo, jornalismo, radiojornalismo, telejornalismo, enfim. Mas de todos esses, o que eu fiquei bem impressionada foi aquele que você fala: o que a vida me ensinou. Eu quero saber o que a vida te ensinou, Heródoto. Conta pra gente. Pois é, essa foi uma coleção feita pela Saraiva. Vários autores da Saraiva escreveram esse livrinho, e eu também escrevi. Aí eu coloquei algumas experiências da minha própria vida. Não é uma biografia minha, mas foi uma identificação ao longo da vida das pessoas que me orientaram. Então eu elegi 3 pessoas, desde a minha infância,
fora da minha família que me orientaram. E aí eu escrevo, como conto um pouco da história de cada um deles aí, né? E de como é que eles... Um deles, por exemplo, me ensinou a ler, imaginem. Olha que legal. Era um senhor que era motorista de táxi. E eu trabalhava na oficina como mecânico. Eu era aprendiz de mecânico. Que legal. E ele trazia os livros e falava para mim assim, você vai ter que ler esse livro. E me deu pela primeira vez um livro, um livrão. Falei, meu Deus. Chamava A Filosofia da Vida. O autor é Will Durant, nunca mais esqueci. E eu li. Aí ele falava para mim, é o seguinte, você vai ter que ler tudo que cair na sua mão, bula de remédio, papel de pão escrito, enfim. E aí um belo dia esse homem me trouxe, eu comentei alguma coisa com ele, né? Chamava-se Seu Virgílio, está no livrinho aí. E ele falou assim, mas você anda sonhando com... peraí, eu vou te trazer um livro aqui para você ler, chama Interpretação do Sonho. Eu falei, de quem é? Do Freud, olha como eu dizia. Do Freud, eu falei, Freud, então, tá. Aí eu li o primeiro volume, ele falou, tem um segundo volume. Me trouxe o segundo volume. Olha só. Aí ele tinha obra completa. Aí ele foi me trazendo os volumes. Aí eu disse, mas pera um pouquinho, acho que o nome do homem é Freud. Sim. Aí pra você ter uma ideia, eu li a coleção dele inteira. E sabe uma coisa curiosa que pouca gente sabe, na cidade de São Paulo? Morava sempre naquele centrão ali. Tinha aqueles sebos e vendia, cada livro do sebo vendia a um. Eu não sei se é um cruzeiro, R$1, eu nem me lembro mais. Né? Não sei se era um escudo da época do Dom João, enfim. Sim. Aí eu ia lá e comprava aqueles livros da coleção Saraiva. Era um romance da coleção Saraiva. Mais de 200. Eu acho que eu li quase todos. Que bacana. Aí eu li a coleção inteira do Zé de Alencar, coleção inteira do Esto de Queiroz, coleção inteira do Machado de Assis. Não parei mais de ler na minha vida, porque esse homem me ensinou a ler. E isso me ajudou muito na vida. Olha só, taxista, né? Que bacana. Olha, você é budista ainda? Sou. E essa é outra coisa também curiosa, pra você ter uma ideia. Quando eu entrei no curso de História, lá na USP, tinha as cadeiras obrigatórias e tinha as optativas. Como eu morava ali pertinho dos japoneses, eu fui fazer curso de História do Japão, lógico, lá no primeiro ano. Aí o professor, chamado Ricardo Mário Gonçalves, ele era monge num templo budista no bairro da Liberdade, do lado da minha casa. Sim. Aí um dia ele falou assim para mim, escuta, você dá aula particular de inglês? Eu falei, dou. Você quer ganhar um dinheirinho dando umas aulinhas particulares de inglês? Eu falei, quero, estava precisando, estava naquela base batendo cachorro a grito. Sim. Lá fui eu, na rua São Joaquim, lá no bairro da Liberdade. Aí cheguei lá, era um casarão antigo, entrei e tal, e fui conversar com a senhora. E ela só falava japonês. Eu não falava japonês. Ela queria saber inglês para poder dar aula de ikebana para a mulher do cônsul da Inglaterra em São Paulo. Aí eu falei para ele, Ricardo, não dá. Ela só fala japonês, eu não falo japonês. Aí fiquei conhecendo um senhor que foi me apresentar, que era o marido dela, era o superior do templo, chamado Shingo. E aí falei, tá bom, muito obrigado, eu vou indo. E eu saí do pátio, lá do lado de fora, entrei naquela sala grande e perguntei assim, ô Ricardo, o que é isso aqui? Ele falou para mim, isso aqui é um templo budista, zen budista. Eu falei, mas quem é aquele magrinho que está ali na frente de pé? Ele falou para mim assim, é o Buda. Eu falei, espera um pouquinho, o Buda não é aquele gordão e tal? Ele falou, não seja ignorante, aquele ali é o Buda, é o cara que fundou o budismo, aquele gordo não tem nada a ver com isso aqui. Eu falei, como é que isso aqui funciona? Ó, seguinte, tem uma meditação para leigo no sábado à noite, às 7 da noite. Se você quiser vir, eu tinha 22 anos de idade. Falei, sábado à noite? 7 da noite? Você fica passeando, né? E nunca mais saí. Que legal, que bacana. Por isso é que eu escrevi esses livros sobre budismo, e tem um deles, que foi assim, uma coisa também extraordinária, com o Frei Beto. É muito, né? Ele é sensacional. O Frei Beto, eu quero ver se eu consigo fazer uma live com ele. Pois é, o Frei Beto é ótimo. E uma vez me convidaram para... Ele me convidou para eu ir na igreja dele. Sim. Após a missa, tinha uma conversa com pessoas de outras religiões. E nós fizemos uma conversa.
Ai. Aí alguém falou, escuta, por que vocês não botam isso aí no livro? Aí nós colocamos no livro, e o livro, então, é de autoria do Frei Beto, com quem teve... Eu sempre fui admirador dele, conheci ele desde a época da Barra Pesada. Sim. E nós publicamos um livro, então, um diálogos entre um cristão e um budista. Ai, que bacana. Deve ter... Ai, qual? É fácil para comprar? É assim. É facinho, tá por aí. Aliás, ele foi, inclusive, uma coisa extraordinária. O livro foi traduzido para o espanhol, você acredita ou não? Sim, claro que acredito. Entendeu? Então, como você vê aí, eu fui juntando esses livros que você falou aí. Sim, um monte. E as palestras, Heródoto? Como é que começaram as palestras? Bom, palestra é o seguinte, quando você dá aula para cursinho, quantas pessoas você imagina que tivesse numa sala de aula? Ai, bastante. Eu fiz cursinho, umas 80, não era? 80. Eu fiz na etapa. Era 80? Tem a sala de aula lá com 200 alunos, com 150 alunos. Não, isso eu não peguei, né? Era no começo, era assim, era muita gente, porque era muito caro, né? Tinha que pôr mais gente, eu acho. Eu peguei esse período. Sim. As aulas eram dadas com microfone, porque o pessoal não enxergava e não via. Não é? Então eu treinei muito por aí. Depois eu fui adquirindo conteúdo na medida que eu fui lendo, que eu fui aprendendo, que eu fui envolvendo também no mundo corporativo. Sim. Né? E eu passei a ter um programa na CBN chamado Mundo Corporativo. Eu lembro, ainda tem. Ainda tem, agora apresentado pelo meu amigo Milton Jung, a quem eu tenho grande admiração por ele. Eu também. Então, eu passei um bom período lá, gravando lá o Mundo Corporativo, gravava 2 vezes por semana. Aí aprendi muito com o pessoal. Sim. Porque para você se inscrever no Mundo Corporativo, você precisava ter um livro. Então a editora me mandava o livro, eu lia parte do livro, porque, imagina, não dava para eu ler os 2 livros por inteiro, mas aí eu aprendia muito com as entrevistas. Então foi aí que eu fui me aproximando do mundo corporativo. Que bacana. E hoje, por exemplo, você está fazendo palestra online com essa loucura da pandemia? Eu estou fazendo, inclusive, presencial, porque, olha, eu não estou ficando em casa nem um dia, só para você ter ideia. Amanhã mesmo eu vou fazer uma webinar, amanhã, para uma empresa que vai fazer uma apresentação para o mercado. E amanhã eu vou lá na empresa e vou fazer para eles lá. Eu acho que, logicamente, apesar de eu estar no grupo de risco, por causa da idade, como você sabe, mas eu estou saindo todo dia, eu só estou fazendo... O jornal eu faço aqui de casa, faço as entradas aqui de casa. Sim. Mas todo dia eu tenho saído e tal, tomando cuidado, logicamente, porque ninguém é doido. Claro. Mas eu tenho saído para fazer palestra, tenho saído para fazer o webinar, como eu te disse. E assim, o tema que é mais solicitado para você hoje, qual é? Olha, mais área de conjuntura, né? Tá. Perspectiva de ordem política, perspectiva de ordem econômica, mas eu falo também sobre história um pouco. Às vezes já me pediram para falar sobre budismo. Não, só um pouco de historinha que você contou sua. Gente, dá vontade de contratar você só para ouvir as histórias. É sensacional. Olha, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre a sua rotina e sobre a sua estrutura familiar. Bom, eu tenho 2 filhos, nenhum deles é jornalista, felizmente. A minha mulher é jornalista, né? Então essa é a minha estrutura familiar, basicamente. E eu sou uma pessoa... gosto muito de andar, todo dia eu vou fazer corrida aí na rua, estou sempre correndo, sou uma pessoa que faço muito exercício e tal. Muito bom. Aprendi que quanto mais velho, mais exercício você precisa fazer. É isso mesmo. Sou uma pessoa bastante regrada, quase não como carne, não sou vegetariano, mas sou quase vegetariano. Eu também. Então esse é a minha todo dia. Mas eu começo a trabalhar cedinho. Que legal, olha. Eu começo a trabalhar às 7 da manhã para fazer a pauta do jornal. Aí eu mando pro pessoal. Aí tem uma reunião de pauta às 9, tem uma reunião de pauta às 15. Aí o pessoal vai me mandando as coisas aqui e depois eu faço 3 entradas ao vivo à noite comentando 3 assuntos. Hoje, por exemplo, já escolhi os 3 assuntos que eu vou falar. Mas é daí que você está fazendo? Não, você vai até a TV. Os assuntos que eu estou fazendo em casa, eu estou trabalhando em casa. Sim. A Record estabeleceu que o pessoal mais idoso, como eu, trabalha em casa. Mas eu gostaria já de ter voltado, eu preferia trabalhar na redação, entendeu? Porque aqui eu estou trabalhando muito mais do que se eu estivesse lá.
Não, todo mundo. Não tem uma pessoa que não fala isso para mim, que está trabalhando muito mais. Às vezes senta para comer em 10 minutos. Não, é verdade. É verdade. Me fala uma coisa, você foi um homem que recebeu muitos prêmios na sua vida. Você se sente um homem realizado profissionalmente? Olha, eu me sinto, sem dúvida alguma, me sinto realizado. Na verdade é o seguinte, como você sabe, ninguém faz jornalismo para ganhar prêmio. A gente faz jornalismo porque gosta de jornalismo. Agora, se depois alguém reconhece e dá um prêmio, eu acho que isso é uma coisa que, logicamente, nos enche de orgulho, né? Sim, sim. Então, alguns até foram surpresa para mim, se você quer saber, viu? E o que é inegociável para o Heródoto Barbeiro? Bom, inegociável é o seguinte, eu não vendo a parte editorial. Tá certo. Entendeu? Eu vendo análise, eu vendo interpretação, eu vendo entrevista, gosto de fazer entrevista. Eu vendo, agora entendeu? Isso não é negociável. Porque senão, veja o seguinte, o único capital que nós temos é a nossa credibilidade. É verdade. E você sabe o seguinte, para manter credibilidade, toda vez que a gente pisa na bola, a gente precisa vir a público e dizer, olha, eu errei, reconhecer erro, e não colocar para debaixo do tapete. Então, isso é uma das coisas que me orienta. Já está chegando no final. O que te deixa feliz? Bom, o que me deixa feliz é essa possibilidade de continuar dando uma contribuição aí na sociedade brasileira. Acho que nós somos um país que precisa de grandes mudanças, principalmente relacionadas à cidadania. Porque educação é mais do que saber ler e escrever. Educação começa por eu respeitar a regra de trânsito, que ninguém respeita no país. Pô, se a gente não respeita nem regra de trânsito, que mais que eu vou respeitar? É verdade. Então, eu acho que é uma pequena contribuição que eu gostaria de dar, gostaria de deixar como herança. Olha, eu sempre peço que o palestrante, né, aqui para mim você, fora tudo que você também é um palestrante, dê uma dica para as pessoas que vão nos assistir, as pessoas que estão nos assistindo, uma dica de vida, uma dica que você fale nas suas palestras, dá uma dica pra gente. A dica é o seguinte, mais do que nunca é preciso duvidar. A dúvida é o primeiro passo para o conhecimento. A dúvida é o primeiro passo para a construção de um mundo novo. Então nós temos que duvidar, especialmente agora que nós temos as redes sociais, na minha opinião, provocando um aprofundamento da democracia no mundo inteiro, ainda que tenham coisas boas e ruins. Sim. Mas por esse motivo nós temos que duvidar. Eu acho que isso pode nos levar para uma situação melhor, como seres humanos e como sociedade. Heródoto, olha, foi um prazer. A sua eloquência deixa a gente assim extasiado. E eu sou sua fã, um monte de gente ficou falando aqui, a admiração que tem por você. Então eu só posso agradecer a sua participação no Papo com o Palestrante. Obrigada, muito obrigada. Muito obrigado, eu que agradeço, uma honra, muito grato, um beijo, obrigado. Beijo, tchau, tchau. Outro igualmente, obrigado, querida.